Olá, olá, olá. Tudo bem? Darlan, do Organize Seu Consultório. Decidi gravar esse vídeo, pois venho recebendo alguns e-mails solicitando um passo a passo de como começar a divulgar o seu consultório nas redes sociais. Não sei se você já sabe ou vem acompanhando o nosso trabalho. Eu já publiquei alguns vídeos falando sobre a questão do site para o seu consultório, sobre a divulgação no Instagram e no Facebook, mas eu decidi gravar esse vídeo mais completo para poder te auxiliar nesse papel tão importante que é a divulgação do seu consultório. Mas antes de começar, eu quero lembrar que o processo de marketing, o processo de divulgação do seu consultório, não é uma tarefa que você realiza agora e não pode mais se preocupar. O processo de marketing do seu consultório é um processo contínuo que cada semana, a cada dia, você tem que alimentar esse processo para que no futuro você consiga colher os frutos. Então veja, vamos falar nesse vídeo sobre a criação do seu site, né? Os pré-requisitos, o que é que você precisa se preocupar para poder criar o seu site. Vamos falar também do Instagram, as principais funcionalidades, o que realmente você tem que se preocupar. E também vamos falar do Facebook. Na mesma coisa, o que você tem que realmente se preocupar no Facebook, o que é que você deve fazer. Está preparado? Então, gente, vamos lá começar o nosso vídeo. O primeiro ponto que eu quero abordar com vocês é sobre a criação do site para o seu consultório. Esse ponto é tão importante que eu vou fazer aqui uma analogia com vocês. É como a sua casa, o site, pois é nele que você vai ter o controle total do que você quer divulgar para o seu público. Vou dar um exemplo. No site é possível você colocar os procedimentos que você realiza no seu consultório. Lá também é possível você colocar um chat online. Então imagina o seu paciente entrar no seu site e você conversar com ele. Com isso é possível você ter uma dúvida com ele. É possível você fazer um agendamento de consulta, certo? Então, é possível também você criar um blog onde você vai poder postar os seus artigos que você publicou em congresso ou que você pretende publicar, certo? Então, veja, você tem que ter um cuidado muito grande na hora de criar seu site. Tem que ser um ambiente limpo, né, clean, para que seu paciente, na hora que entrar, ele tenha uma facilidade na hora de navegar, na hora de saber o que ele quer. Então, tenham muito cuidado, seja bastante criterioso na hora que você for construir o seu site. O primeiro passo que você tem que fazer para a criação do seu site é reservar o seu domínio. Você tem que ter um domínio para o seu consultório. Atualmente existe duas possibilidades mais comuns que são utilizadas hoje aqui no Brasil. O primeiro é a utilização do domínio .com.br e o outro .com. Você pode escolher. Isso eu não vejo como interferir em nada. Existem também outras opções, como o que é de médico. Dá um exemplo. .med.br. Para você registrar os domínios que terminam com o .br, como eu falei, o .com.br ou .med.br, você tem que entrar, né? Você tem que acessar o site do Registro BR, que é o www.registro.br. Nele, você vai conseguir ver, né, se aquele domínio que você deseja para o seu consultório está disponível.
É simples, vai ter uma barra lá e você vai colocar o nome do seu consultório. Vamos fazer aqui um simples teste. Vamos dizer que o nosso consultório é consultório ABC. Você vai lá colocar consultório ABC, aí já tem lá o .com.br, né? Você vai pesquisar. Se por acaso esse domínio estiver disponível, você vai poder registrar. Atualmente, o preço do registro de um domínio é R$ 40 por ano. Esse valor é muito simbólico, realmente é só para você reservar, deixar seguro aquele domínio no seu nome. Mas pode ser que na hora que você pesquisou esse domínio, vamos lá, consultório abc.com.br já esteja indisponível. Então, o que você vai ter que fazer? Vai ter que criar, você vai ter que procurar outro domínio para o seu consultório. Só para explicar um pouco melhor, quando eu falei .med.br, é diferente do .com.br. Então, veja, pode ser que esse domínio consultório abc.med.br esteja disponível. Então, você vai escolher. Nessa questão de de derivações de domínio, hoje existe para qualquer profissão na área de saúde. Então, existe para fisioterapeuta, existe para dentista, existe para medicina. Agora que você já tem o domínio do seu consultório reservado, está na hora de você criar o seu site. Existem duas maneiras para isso. Uma é você contratar uma pessoa especializada para criar esse seu site, que eu vejo isso como sendo muito interessante. Hoje no mercado existem excelentes profissionais que fazem trabalhos espetaculares na hora de criar um site. E o que é bom é que esse trabalho hoje em dia não está caro. Então, realmente vale a pena você fazer, né, uma cotação para criar o seu site. E outro ponto, a outra alternativa é você criar você mesmo o seu site. Como? Você vai dizer, pode estar perguntando. Hoje, existem vários templates, né, já pronto no mercado. É só você sair clicando e arrastando as imagens, você vai colocando os textos, tá entendendo? Você mesmo vai montando, vai criando o seu próprio site. E sem você precisar saber de programação de criação de site. Isso é muito interessante também, mas você tem que querer, né? Você tem que estar com tempo, você tem que gostar para poder fazer um site bacana. Como eu falei no início do vídeo, o site é a sua casa na internet. Então, eu acho que se você não é uma pessoa criativa, você não é uma pessoa que gosta de escrever, eu contrataria uma pessoa para poder fazer esse site. Como eu falei, imagina o seu paciente entrar no seu site e ser aquele site feio. Só isso já, distancia o seu paciente do seu consultório. Então, realmente, tenha bastante cuidado, né, na hora de criar o seu site. Também, como eu falei no início do vídeo, no site é possível você colocar várias funcionalidades. Você consegue colocar um chat online para o seu paciente marcar uma consulta ou falar diretamente com você. Você pode criar um blog para você publicar os seus arquivos, né? Se você é um dermatologista, você pode criar documentos no seu blog falando sobre o efeito do sol na pele. Isso é muito interessante, certo? Você também pode inserir
documentos sobre campanhas que estão ocorrendo no Brasil, como é nesse mês. Estamos no Outubro Rosa. Você pode publicar no seu site um arquivo, né, sobre isso, certo? Então, veja, você tem que ter realmente muito cuidado do que você vai colocar no seu site, tá? Porque o seu site é a sua casa na internet. Agora que seu site já está pronto, né, e já está no ar, está no momento de você começar a divulgar ele. Existem duas maneiras de divulgação: a divulgação orgânica e a divulgação paga. Eu vou aqui agora explicar essas duas divulgações. Na orgânica, o próprio Google ele faz uma análise, certo, do conteúdo do seu site e ele coloca uma nota. Então veja, quando alguém entrar lá no Google e fazer uma pesquisa sobre algum assunto, se o seu site estiver relacionado com aquela pesquisa, pode ser que o Google apresente o seu site para essa pessoa. Por isso que é tão importante você ter conteúdo relevante no seu site. Então, aquilo que eu falei, é sempre importante você estar alimentando com novas informações o seu site. Para quê? Para que o Google observe que o seu site está em constante mudança, em constante melhoramento. Isso vai melhorar muito a divulgação orgânica do seu consultório. Além desse ponto, existe também uma questão de SEO. Isso é uma coisa mais técnica que eu recomendo, se você quiser trabalhar com isso, você contrate alguém, porque não é tão simples, mas a questão do SEO melhora muito a divulgação do seu site na questão orgânica. A outra maneira de divulgação é a divulgação paga. Você consegue realizar a divulgação pelo Google, né? E a ferramenta é o Google Ads. Ele é possível você divulgar de 3 formas. A primeira é através de uma campanha de pesquisa. Como é que funciona essa campanha de pesquisa? É aquela quando um usuário ele entrar no Google e fazer a pesquisa, ele vai mostrar o seu consultório para aquela pessoa. Um exemplo, vamos dizer que eu moro em São Paulo e sou um oftalmologista. E eu trabalho no bairro da Madalena. Então, quando o usuário que estiver na Madalena escrever oftalmologista em São Paulo, o Google ele vai mostrar o seu site para aquele usuário. Então, isso é uma excelente forma de você divulgar. Pois, a cada dia, os pacientes, antes de decidir qual consultório ele vai querer ir, né, com qual profissional ele quer ser atendido, ele faz uma pesquisa. Então, eu mesmo, quando eu estou na procura de um profissional, é a primeira coisa que eu faço. Eu entro no site e vou ver quais são as opções que estão mais perto de mim, certo? Então, essa é a divulgação na campanha, né? A campanha de pesquisa. A outra forma que nós temos é a divulgação display. A divulgação display é aquela que eu acho que você já deve ter observado, que fica de lado do navegador uma imagem com um anúncio. Aquela ali é uma divulgação display, certo? Então você pode criar uns banners, algumas figuras, certo? E você pode relacionar a sua clínica, né, o seu consultório com algum tema. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que você... Vamos lá continuar. Oftalmologista. Você pode relacionar o seu consultório
com óculos escuros. Então, aqueles usuários que estão procurando um óculos escuro, você pode aparecer lá, certo? Não tem nenhum problema. Mas, como eu estou dizendo, o interessante disso é você saber qual é o segmento correto que você vai atuar. A outra forma também que tem de você divulgar no Google é fazer um remarketing. O que é o remarketing? É você fazer uma campanha para aqueles usuários que de alguma forma, em algum momento, entrou no seu site. Com isso, é possível você colocar anúncios para esse usuário, para ele ficar lembrando que o seu consultório existe. Isso traz um grande retorno. Um ponto que eu quero deixar muito claro aqui é que essas campanhas do Google, elas não são tão simples de ser criada. Então, eu recomendo, certo, que você contrate um profissional para que você não perca dinheiro com isso. É possível você criar as campanhas? É sim. Existe um suporte do Google, caso você queira fazer essas campanhas, mas é um pouco trabalhosa. E como eu falei, isso não é um trabalho que o retorno venha instantâneo. Isso é um trabalho que vem com um passo a passo, né? Vem a cada dia. Cada dia você vai conquistando mais espaço. Então, assim, eu recomendo que você contrate alguém para fazer a criação dessas campanhas do Google. A última dica que eu quero falar sobre a criação do seu site é que você mantenha ele sempre atualizado. Então, na hora que você criou seu site, você tem como obrigação, toda semana, pelo menos dar uma olhada nele e fazer alguma mudança. Publicar algum documento novo, trocar uma imagem, pois isso é de extrema importância para a divulgação dele. O segundo ponto que você deve ter atenção na hora de divulgar seu consultório é a sua presença no Instagram. Eu não sei se você sabe, mas o Instagram é a rede hoje que mais cresce no Brasil. Por quê? Hoje, os usuários, a cada dia, eles se dizem ter menos tempo. Então, eles gostam muito daquele impacto. Então, assim, o que é o Instagram? É uma sequência de imagens e vídeos que os usuários, quando gostam, eles clicam, né? Curtiu ou não curtiu. Então, veja, esse conteúdo que você vai publicar no Instagram tem que ter essa base, certo? Então, assim, você tem que gerar conteúdos, vamos dizer, que sejam impactantes para os seus pacientes. E quando eu digo impactante, eu não estou dizendo que você tem que colocar conteúdos de procedimentos chocantes, não. Impactantes, que eu quero dizer, são conteúdos realmente relevantes sobre a sua profissão. Como estou dizendo, sobre um efeito de, vamos lá, como eu falei no vídeo do site, sobre a questão do efeito do sol na pele. Se você quer ter uma postagem sobre isso, você tem que realmente criar um conteúdo, né, uma postagem que seja impactante, seja bonita de se ver e que transmita conteúdo para o seu paciente. Não adianta você postar conteúdos, certo? Postar imagens que não tenham relacionamento com o seu trabalho. Isso a gente observa muito. Consultórios e médicos realmente postando coisas que não têm não tem laço, né? Não tem afinidade com o seu trabalho. Para mim, isso você está prejudicando a divulgação do seu consultório.
Então, você realmente tem que ter um conteúdo, né? Como estou dizendo, se você é dentista, vamos dar um exemplo aqui. Você é dentista, o que é que eu devo postar? No meu ponto de vista, você deveria postar sobre a prevenção de doença, bons modos na hora da escovação de dente, falar sobre qualquer conteúdo que o seu paciente ele veja, poxa, que legal, que coisa interessante, que desperte ele, tá entendendo? Que traga ele para fazer alguma coisa boa para ele. Outro ponto que eu quero conversar com vocês é sobre a questão do perfil, né? Do perfil do seu consultório no Instagram. Existe dois tipos de perfis. Um perfil pessoal e o perfil comercial. Na hora que você cria o seu perfil, você pode escolher, certo? Mas também nada impede que você que tenha o perfil pessoal se transforme no perfil comercial, ou que você tenha o perfil comercial se transforme no perfil pessoal. Nada impede você fazer essa mudança. Mas qual é a vantagem que você tem de ter um perfil comercial? O perfil comercial, ele consegue te trazer dados para você poder analisar o desempenho do seu perfil. Então veja, ele consegue te dizer qual é o público que está te curtindo, qual é a região que está te curtindo, certo? Então assim, é muito interessante que o seu consultório ele tem um perfil comercial. Por quê? Ele vai te fornecer dados para você poder melhorar a divulgação do seu consultório. Outro ponto importante é que no Instagram é possível você fazer divulgação paga de conteúdo. E o interessante disso é que você consegue fazer uma grande segmentação. O que eu quero falar sobre segmentação é que você consegue filtrar, você consegue dizer qual é o público que você quer que aquela postagem apareça. Vamos dar um exemplo aqui. Você consegue criar uma campanha de divulgação com o seguinte filtro: mulheres de 25 a 27 anos que moram no Rio de Janeiro, que tenham interesse em praia. Você consegue fazer esse filtro e a sua postagem ela vai aparecer apenas para essa pessoa. Isso é assim, você sabendo utilizar isso, você vai ter uma excelente divulgação para o seu consultório. Outra coisa também, atualmente o Instagram permite que você tenha interações com o usuário do outro lado, né? Então, veja, é importante que você configure, certo, alguns robôs, entre aspas, né? Para quando o seu paciente está em contato com você. Porque eu já vi, isso é normal, paciente querer marcar até consulta pelo Instagram. Ele vai lá no direct, certo? Entra no perfil do consultório e fala: eu gostaria de uma consulta. Tem hora, quais são a disponibilidade para quarta-feira à tarde? Então, é interessante você configurar uma resposta automática para isso. Tá entendendo? Para o seu usuário ele não ficar assim, sem pelo menos nenhum tipo de resposta. Isso é muito interessante. Então veja, em resumo, você tem que estar presente no Instagram, pois é uma rede social hoje que está trazendo um grande retorno para os profissionais da área de saúde. O terceiro lugar que você deve estar presente é no Facebook. Você sabe, o Facebook é a maior rede social que existe no mundo. Então, você tem que estar presente lá. A primeira coisa que você tem que se preocupar é criar a sua fanpage.
O que é uma fanpage? A fanpage é a página, né, é o perfil que uma empresa ou um comércio ele tem no Facebook. Diferente do que ocorre com a gente. A pessoa, né, eu, você, nós temos um perfil no Facebook. Já uma empresa, um consultório, uma clínica, o Facebook não permite que ele tenha um perfil. Você tem que ter uma fanpage. E essa fanpage, ela está, assim, vou adiantando mais um pouco, né, assim, explicando melhor. Essa fanpage, ela está atrelado a um perfil. Então, veja, como é que isso vai ocorrer? Você vai ter seu perfil e você vai criar uma fanpage para o seu consultório. A fanpage, ele é bem parecido com aquela questão do registro do domínio. Você vai ter que ver se aquela fanpage está disponível para o seu consultório. Não sei se você já deve ter reparado, mas existe. Pronto, aqui o caso do Organize Seu Consultório. A nossa fanpage é, né, facebook.com/Organize Seu Consultório. Então, a nossa fanpage é Organize Seu Consultório. Então, você tem que criar uma fanpage para o seu consultório. Um ponto que você tem que ter cuidado e você tem que ter a sua atenção é na hora do preenchimento das informações da sua fanpage. Pois lá é possível você colocar telefone de contato, horário de atendimento, quais são os dias que você abre. É possível você configurar um chat com o usuário da outra ponta. Se alguém entrar em contato, é possível você também conversar pelo Facebook. Lá você consegue colocar, listar os procedimentos que você executa no seu consultório. Então, veja, é muito importante que todas essas informações estejam preenchidas lá na sua fanpage do seu consultório. Pois imagina, você chegar, um paciente entrar na sua fanpage, tá entendendo? E ver que ela não está completa. Ele tem a dúvida. Isso não é interessante. Então, assim, você realmente tem que colocar todas as informações do seu consultório nessa fanpage. Diferente do Instagram, as postagens do Facebook, eles podem ser com conteúdo, né, mais técnico, com mais texto. Não sei se é normal que postagens, né, do Facebook, você coloque uma imagem e vídeo e depois você coloca um texto maior. Isso tem uma atração muito boa com seus usuários. E também, da mesma forma do Instagram, é possível que você crie campanhas de divulgação com segmentação. Aquilo que eu falei, é possível você criar uma campanha no Facebook escolhendo mulheres de 20 a 27 anos que moram no Rio de Janeiro, que curtam praia. É possível você também fazer isso no Facebook. Um ponto muito interessante que o Facebook te permite é você fazer agendamento de postagem. Veja que coisa boa. Você consegue, durante a semana, agendar todas as postagens do conteúdo do seu consultório durante o período. Então, você consegue ganhar esse tempo. Então, não deixe de utilizar essa questão de agendamento, pois é muito interessante. Vamos lá, você pega suas 5 postagens da semana ou 2 postagens da semana, você pode lá agendar na hora, você pode agendar a data e hora no qual você quer que o Facebook publique aquela postagem. Outra coisa que eu já ia esquecendo é a possibilidade que você tem de integrar o seu Facebook com o seu Instagram. Então veja, o que você publicar no seu Facebook
vai aparecer no seu Instagram e o que você publicar no seu Instagram vai aparecer no Facebook. Isso é uma excelente ferramenta para você poder otimizar as suas postagens. Um ponto que eu não poderia deixar de comentar aqui é que o Facebook, a gente pode também considerar como ele sendo a sua casa nas redes sociais. Mas você pode estar perguntando, Darlan, a segunda casa que você falou na questão do site, que é o site do consultório, é a casa da internet. Sim, veja a diferença. Quando eu estou falando de redes sociais, nós estamos falando Facebook. Lá ele vai ter seu perfil. Mas pode ser que algum dia, por algum motivo, ele pode bloquear, vamos dizer, o seu usuário. Você não tem controle sobre isso. Já no seu site, você realmente tem controle. O site é seu. Tá entendendo? Então, assim, é interessante, então, que o conteúdo, né, as informações que você coloque realmente no Facebook sejam assim, o máximo possível para que o seu usuário te conheça melhor. A mesma coisa que tem que ser feito no site do seu consultório. Agora que você já tem o seu site pronto, já tem seu perfil no Instagram e também você já tem sua fanpage no Facebook, você pode estar se perguntando o que é que eu vou postar. Como eu falei durante esse vídeo, as melhores postagens são aqueles que têm o cunho de ajudar o seu paciente, aquele que desperta interesse no seu paciente. Como eu falei, vamos lá, na questão do dentista, são formas de poder ajudar o seu paciente na escovação do dente, formas de precaução, né, de prevenção dentária. Vamos ver, agora na oftalmologia, a maneira correta de utilizar o óculos, a importância de utilizar o óculos, a importância de você ir em 6 meses no oftalmologista. Esse tipo de postagem é que realmente trazem engajamento com os seus pacientes. Também não vou dizer que você não poste sobre procedimentos que você realiza no seu consultório. O que não pode ocorrer é que você só poste esse tipo de assunto, pois o seu paciente não é interessante para ele que o seu consultório faz aquele procedimento A, B ou C. É interessante, sim, que você poste, que vocês têm esse procedimento, mas o ideal é que você tenha pelo menos 80% das suas postagens relacionado a esse cunho de ajudar o seu paciente. Eu já ia esquecendo, mas um ponto também muito importante referente às postagens é a consistência. A consistência eu acho que é o que mais traz benefício para você. Porque não é interessante para o seu consultório, para a sua clínica ou para você fazer uma postagem hoje e passar 15 dias sem postar. Isso não vai te trazer nenhum tipo de retorno. Você vai reclamar, vai dizer que o Instagram não está trazendo paciente, que o Facebook também não. Você tem que ter uma programação de postagem e de assuntos, certo? Realmente, se você não conseguir gerar esse tipo de conteúdo, contrate alguém para gerenciar suas redes sociais. Mas você, para ter um fruto, para você ter retorno nas redes sociais, você tem que ter consistência nas suas postagens. Estamos chegando agora no final do nosso vídeo. Eu espero que essa conversa que tivemos te ajude a você colocar em prática, não é, a divulgação do seu consultório, ou que você comece a planejar como você vai fazer essa divulgação. Se você gostou do nosso vídeo, você clica aí em gostei, né, no like, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, pois toda semana estamos publicando vídeos que te ajudam a organizar o seu consultório. Até a próxima e um grande abraço!